E aí galera, aqui é o Lucas com mais um vídeo para o canal Entre Pontos e Linhas. E hoje a gente vai, vocês vão ouvir, né, mas eu vou ler um texto que eu escrevi sobre a declaração, né, do Lula sobre o coronavírus. E como essa semana começou com vários assuntos interessantes sobre uma perspectiva de quais são os papéis do Estado, quais são os limites das instituições estatais perante quais ações elas podem tomar contra as liberdades dos indivíduos e etc. Eu acho que vai ser interessante uma reflexão desse texto. Então vamos lá. Está em voga, novamente, graças ao vírus do Partido Comunista Chinês, nome esse, um parêntese aqui, que esse deveria ser o nome que a gente dá ao vírus e que a mídia deveria chamar ele, o debate entre um Estado grande e um Estado mínimo, ou, ao meu ver, idealmente inexistente. Vemos o ápice do argumento estatista na entrevista do nosso molusco de 9 dedos. Lula, no alto de sua capacidade analítica, disse que a natureza trouxe o monstro do coronavírus e uma coisa boa veio com isso, se é que é possível enxergar algo assim. O vírus demonstraria para Lula a necessidade de um Estado forte em momentos como esse. Ele cita também a Segunda Guerra Mundial e os sacrifícios que foram feitos naquela época para lidar com uma guerra mundial como exemplos de momentos em que um Estado grande se mostra necessário. Numa coisa ele tem razão. Em momentos nos quais é necessário maximizar a capacidade de matar o maior número possível de pessoas, o Estado vem como a mais eficiente forma de realizar tal ato. Esse conceito, transposto para a nossa Segunda Guerra Mundial contemporânea, se mostra de novo verdadeiro. Um Estado grande, autoritário, que viola todas as bandeiras levantadas pelos nossos burgueses socialmente conscientes, que possui campos de concentração, que prende e muitas vezes mata qualquer indivíduo que escolhe pensar por si mesmo e ir contra a narrativa proposta pela ditadura vigente, e tantas outras atrocidades que nos deveria sentir nojo e tomarmos todas as medidas possíveis para o total desmantelamento desta ditadura, é o culpado por um evento que está matando mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo. Não é de se espantar. O que esperar de uma ditadura sanguinária que desde sua origem já matou mais de 80 milhões de pessoas? 100 mil pessoas se torna um número realmente insignificante. Essa declaração de Lula não pode ser vista como uma opinião isolada, mas sim como uma opinião que possui ressonância em muitos da esquerda. A visão de que o Estado tem que ser a força dominante no manejamento de recursos e no controle geral da sociedade já é uma visão que naturalmente acarreta em consequências que trazem mortes e miséria. Basta ver que nos momentos em que a humanidade possuía apenas a opção de estados absolutos, a miséria era o normal. Essa noção me leva a perguntar quais são os reais motivos por trás de tal opinião. E a única resposta que eu acho é que tais pessoas que expressam esses argumentos ou não enxergam os riscos por trás de um Estado com o potencial de realizar ações que ferem completamente a noção de individualidade e propriedade privada, ou então estão interessadas em realizar tais ações. E esta resposta se mostra verdadeira ao analisarmos os grandes projetos de Estado que ocorreram durante o século XX, como a União Soviética ou os regimes fascistas, por exemplo. Porém, uma análise recente também revela muitos casos, como a Venezuela ou o próprio Brasil. Por exemplo, né? A gente pode ver outros exemplos também, mas vou deixar só esse. Os estatistas gostam também de trazer exemplos como o New Deal, que realizou investimentos públicos para retomar o crescimento pós-crise de 29. Porém, é esquecida a responsabilidade do próprio Estado em causar a recessão, e só se vê a bondade do mesmo ao tomar para si as rédeas do controle de alocação de recursos e manejamento de grandes projetos estruturantes. É também ignorada as consequências de tais atos como inflação, aumento de juros, corrupção, aumento no poder das elites aliadas ao Estado e tantas outras consequências. Essa ausência de honestidade intelectual se torna evidente novamente. Lula ignora as causas da pandemia e enxerga apenas o potencial de ação de um Estado perante tal crise, sem sequer se perguntar se há a possibilidade de se desenvolver outras formas que não envolvem o aumento da presença estatal na vida dos indivíduos e na economia como um todo. Isso mostra a ânsia desses grupos em tomar para si toda e qualquer oportunidade de cercear as liberdades e a iniciativa privada.
Na conjuntura atual, realmente se torna necessária uma ação do Estado para mitigar os efeitos desta crise, causada por ele mesmo. Porém, devemos nos perguntar se não seria possível criar novas formas de nos organizar, tais quais tornariam possível realizar ações descentralizadas que teriam efeito semelhante ou então melhor que o Estado. Com a divulgação do vídeo da reunião ministerial do Plano para o Brasil, vemos alguns ministros, como Paulo Guedes, preocupados com isso. Ele alerta aos outros ministros dos riscos de o Estado tomar para si a responsabilidade de solucionar os problemas da sociedade em momentos como esse e tenta levar uma visão que valoriza a iniciativa privada como catalisador desta reação de retomada do crescimento econômico e de geração de riqueza. Isso em si já é um avanço incrível. Vemos gente dentro de uma instituição estatal defendendo a individualidade e a capacidade dos indivíduos de se organizar livremente e de achar o melhor trajeto para o desenvolvimento coletivo. Já os estatistas comemoram silenciosamente, ou expressamente como Lula, a potencial tragédia que nos assola e que virá. Já que a mesma, na visão deles, comprovaria a absoluta necessidade de seus recursos serem controlados pelo Estado e calaria os anseios ultraliberais dos desmanteladores da coisa pública. Coisa pública essa que se mostra bem privada, uma vez que um grupo minoritário possui absoluto controle do futuro e das ações desta coisa. Ao analisarmos os atos do próprio Lula sob o comando desta coisa pública, se torna óbvia a motivação de tais opiniões. O mesmo se apossou dos recursos arduamente gerados pelos indivíduos brasileiros a fim de levar adiante os projetos políticos do Foro de São Paulo, roubando recursos do BNDES e de tantas outras coisas públicas e enviando para outras ditaduras de mesma bandeira ideológica na América Latina e na África. O que a Lava Jato desvendou não foi apenas um projeto de corrupção generalizada, mas uma estrutura arquitetada com o expresso objetivo de dominar e submeter nações a regimes de Estado que desprezam completamente os anseios da população e apenas levam em consideração os fins desejados pelo grupo dominante. Claro que neste processo, eles transvestem os seus meios como processos de luta contra a desigualdade, combate às opressões, liberação e empoderamento das classes menos favorecidas, preso pelo patrimônio público e tantos outros contos que ouvimos durante anos e que resultaram em aumento da pobreza, crises econômicas, corrupção, autoritarismo, violência, imoralidade e tantas outras consequências previstas e óbvias para qualquer um que estuda história. É importante para nós, indivíduos que prezam pela liberdade, expressar completo desdém e repugnância a estas modalidades de pensamento. Nossa mídia e elite intelectual não irão fazer isso por nós. Estes não são pessoas, mas sim coletivos que visam agendas coletivistas. Eles não estão preocupados conosco, estão preocupados com elementos metafísicos sentimentais que não condizem com a realidade. Eles sentem que roubar recursos e enviar estes para ditaduras trará benefícios para nós e para as populações dessas ditaduras. Eles sentem que limitar sua liberdade de expressão fará com que grupos historicamente marginalizados se sintam mais presentes na sociedade. Eles sentem que um vírus que está causando centenas de milhares de mortes demonstra a necessidade e urgência de modelos sociais que centralizam o poder e os recursos na mão de uma minoria. Sentimentos. Isso é o que importa. Não os seus sentimentos. Estes são irrelevantes. Apenas os sentimentos destes grupos importam. Os indivíduos não existem nesta equação. O bem maior é a única coisa que importa, sem levar em conta que o bem maior é nada mais que a soma de todos os bens de uma sociedade, sejam estes materiais ou imateriais. Eles buscam canalizar e unificar todos os sentimentos em torno deles. Sentimentos estes que alcançam tanto os sentimentos mais nobres quanto os mais nefastos. Quem em sã consciência não quer ver em nosso país a superação das desigualdades extremas, das opressões, a independência das classes menos favorecidas? Isso não tem nenhuma consequência a não ser a melhora na vida de todos. Porém, o caminho para isso não está no absolutismo, mas sim na liberdade de cada pessoa em buscar a melhor forma de atingir esta melhora. O Estado nessa equação deve ser apenas uma variável que, em função das necessidades coletivas acordadas, facilita a comunicação entre os grupos específicos e torna a coexistência destes mais harmônica e livre, até o ponto em que o mesmo se torna desnecessário. Apenas esta visão tem o potencial de tornar tais sentimentos realidades. A ideia do Estado sempre buscar mais poder sobre a vida dos indivíduos não tem como levar a uma existência mais agradável. Pelo contrário,
Sempre existirá o grupo que não concorda com os ideais propostos pelo Estado, e a luta pelo poder então se torna algo necessário para a sobrevivência dos mesmos. Este conflito se torna um fim ideológico que traz à tona os elementos mais selvagens da natureza humana, uma vez que, ao ver o próximo como uma ameaça à sua existência, todo meio é justificável para se manter vivo e toda forma de manipulação psicológica e física se torna válida para levar à frente as suas agendas e, uma vez atingido o poder, a vingança contra os grupos então poderosos se torna justificada e, de certa forma, necessária para corrigir violações históricas. Esse sistema não tem como dar certo. Vemos isso nos movimentos de esquerda, que buscam a justiça social que traria uma existência na qual os grupos opressores seriam expurgados, ou no mínimo, reprimidos, a fim de dar aos grupos considerados oprimidos um lugar ao sol. Porém, a única coisa que esses movimentos atingem é o posto de opressores, e não de agentes da justiça. A opressão tem que ser vista como negativa, seja qual for o agente. Se é possível ver uma dimensão na qual a opressão se torna justificada, não há justiça. A justiça tem que ser algo que não visa oprimir, mas sim punir infrações contra a autopropriedade ou a propriedade de alguém. E alguém aqui é uma palavra importante. Não há como mensurar uma justiça coletiva a nível histórico, já que a complexidade de elementos envolvidos se torna insolúvel. A escravidão, por exemplo, é um evento que permeou tanto tempo na existência humana que se torna impossível ressarcir todos os povos atingidos por tal problema, e ainda mais impossível punir todos os envolvidos, uma vez que estes nem estão mais vivos. Então o que resta é acusar um grupo identitário de ser herdeiro de vantagens indevidas, tais quais se confundem com vantagens legítimas, já que o caso mais recente de escravidão é o mais acessível historicamente. Isso mostra que a ânsia por poder sobre os outros leva a ideias absurdas para justificar o seu posto como opressor. Basta achar um antepassado seu que foi escravizado, ou então alguém do seu grupo identitário que foi oprimido em algum ponto da história para reivindicar seu posto como opressor legítimo e justiceiro social. Porém, o que vemos é que agentes inescrupulosos se utilizam desta narrativa para ascender ao poder. Estes agentes fomentam uma revolta seletiva contra certos grupos que detinham ou detêm poder sobre a sociedade, sem se notar o fato de que o problema não é o grupo específico, mas sim o poder que este possui ou possuía sobre os demais. Os ideólogos da escola de Frankfurt, ou os pós-modernistas como Foucault, Derrida, Lacan, Judith Butler e tantos outros, se preocuparam em analisar os meios de aquisição do poder e a má utilização deste para oprimir indivíduos e grupos, e então chegaram à conclusão de que o grupo ao qual você pertence, seja lá qual for sua opressão histórica escolhida, teria então a legitimidade de tomar para si o poder e, sob a justificativa de corrigir os erros históricos, teria todo o direito de direcionar esta opressão a qualquer um que se oponha aos seus fins. Ao analisarmos a retórica de Hitler, vemos paralelos assustadores. Ele utiliza as injustiças do pós-Primeira Guerra Mundial e o domínio econômico dos judeus como justificativas para seu regime totalitário. O mesmo se vê na Revolução Russa, onde a opressão contra o proletariado se torna o catalisador para todas as tragédias e atentados contra a humanidade que se seguiram. É inevitável que uma visão assim leve a tragédias e opiniões repugnantes como a de Lula, e o objetivo é este mesmo. Ao absorver esse niilismo extremo e a indiferença com a individualidade de cada ser, você perde toda e qualquer base ética e moral. Estas se tornam apenas meios para a ascensão ao poder, para que você então expurgue os opressores e possa ignorar o fato de que você se tornou o que criticava. Não devemos, porém, ignorar as ações do passado e suas consequências no presente e no futuro. Devemos, sim, buscar elevar aqueles que foram afetados pelos eventos históricos. Porém, não podemos condenar a posteriori indivíduos que não possuem a menor culpa perante ações cometidas em momentos remotos nos quais as ferramentas que possuímos hoje não estavam presentes. Não podemos olhar para a história com olhos de desdém pela ignorância dos nossos antepassados sobre coisas que ainda nem existiam. Devemos buscar com as ferramentas ao nosso alcance garantir que os erros não se repitam e não realizar as mesmas ações ignorantes com a justificativa que desta vez há justiça por trás delas. O Estado, nesta situação, se vê como um ser ambíguo.
ser este que não possui vontades próprias, não possui uma ordenação positivada por ações aceitáveis ou uma reprovação por ações terríveis. Ele se vê como um museu de atos heróicos e atos de vilania sem precedentes. Devemos nos perguntar se não há algo depois disso, algo que anule a capacidade de indivíduos mal intencionados de dominar outros indivíduos. Pôr esta coleção de ações humanas no museu da história, como um aviso para o futuro de que o poder não está na capacidade de dominação, mas sim na autodeterminação de cada um e na união de todos, voluntariamente, em prol de uma coexistência harmoniosa e justa que transcende a noção do poder e traz à tona um estado de espírito que busca o melhor de cada um e não o pior dos outros como justificativa para a sua tirania. Então, esse é um texto muito inspirado nas ideias libertárias que eu possuo, e eu utilizo essas ideias como uma ferramenta de análise para a declaração do Lula e para vários eventos históricos. E também eu acho importante, a gente teve agora essa operação inconstitucional, em que a Polícia Federal foi obrigada a tomar pelo Alexandre de Moraes, do seu inquérito de investigação, uma coisa que o STF não tem a menor prerrogativa constitucional de realizar, e a mando do Toffoli, que se sentiu pessoalmente ofendido por matérias que contavam sua história, o vídeo dele falando que roubou o processo no foro de justiça. Então, são coisas loucas de que o indivíduo utiliza-se do poder com a justificativa de tentar corrigir alguma opressão contra ele ou contra certos grupos e utiliza a opressão, ou seja, utiliza uma coisa negativa, uma coisa que é sempre ruim, para buscar a justiça. Então, a gente vê que toda essa nossa noção de Estado, ela está deturpada por esses fins ideológicos. O conceito de justiça não é mais um conceito puro de que nós temos que corrigir ações que vão contra a propriedade de alguém ou contra a autopropriedade de um indivíduo. Esses conceitos se tornam apenas meios para você atingir o seu fim político, que seja derrubar o governo, seja lutar contra o capitalismo, seja lutar contra o comunismo, né? Então não é uma coisa necessariamente que possui uma ideologia específica. Essa visão de Estado se torna uma ferramenta de ação humana para o domínio de outros indivíduos. Então, nós temos que rever esses conceitos de Estado. Essas pessoas que tinham essas ideias, que hoje em dia a gente não concorda, nós temos que ver que eles viviam em momentos históricos que são momentos que nós nunca vamos entender em sua plenitude. Então a gente nem sabe quais seriam as conclusões que nós teríamos se a gente estivesse vivendo aqueles momentos. O que a gente pode ver é quais foram as consequências desses atos, dessas ideias. E hoje em dia, com o 2020's hindsight, né? Hindsight is 2020, olhar para isso e falar, mano, e se a gente pegar as ideias que funcionaram, modificar as ideias que não deram certo e buscar uma forma de existência na qual não seja necessária que um grupo, ou grupos, ou indivíduos, ou uma pessoa, ou seja lá, um ser metafísico, tenha o domínio sobre os indivíduos, mas que cada um escolha o seu trajeto e a melhor forma de se agir na realidade. Obviamente, a gente ainda está meio longe disso, porque as ideias necessárias para a gente ter essa utopia de que o Estado ele se torna desnecessário, essas ideias ainda não estão desenvolvidas em sua plenitude de uma forma que a gente possa apresentar para a sociedade, ou melhor, que a sociedade possa entender essas ideias. Essas ideias ainda não estão permeadas nos campos intelectuais e nos campos sociais, a ponto de haver um grupo de pessoas grande, adeptas a essa ideia, que seja capaz de discutir as aplicações dessas ideias no nosso dia a dia de uma forma que tornem ela mais palpáveis. Nós temos essa discussão filosófica, né, de poder, de indivíduo, de coletivo e tudo mais. Porém, nós temos exemplos práticos de quais ideias dão certo. E as ideias do individualismo são as que dão mais certo. A gente pode ver que nós nunca tivemos uma ditadura sanguinária individualista.
Todas as ditaduras sanguinárias, elas buscavam, para certos grupos ideológicos, um fim ideológico. Então, eu acredito que nós estamos passando por um momento muito sério. A ditadura chinesa, ela é a culpada por essa pandemia. Nós devemos culpar, nós devemos investigar e saber qual é a extensão dessa culpa. Porque, bom, a gente já sabe que eles mentiram sobre a pandemia. A gente já sabe que a OMS tentou cobrir para eles, né, dizendo que não havia transmissão entre humanos, enquanto Taiwan já sabia que existia transmissão entre humanos, e a gente vê que Taiwan foi um dos países menos afetados pelo vírus. Então, eu deixo esse pensamento. Eu sou uma pessoa que acredito nesses ideais da liberdade, do individualismo e acima de qualquer ideologia. Eu não vejo a defesa do individualismo e da liberdade como questões ideológicas, porque eu quero que a pessoa que tenha uma visão não capitalista ou uma visão diferente da minha, eu quero que esse indivíduo tenha a capacidade de se expressar livremente, de que ele possa fazer as trocas, tantas trocas de ideias como trocas materiais, da forma que ele bem entender, sem que eu ou outra pessoa ou outro grupo possa interferir nessa vontade pessoal dele. Então, deixo esse pensamento, esse sonho libertário, eu acho que vai ser o nome desse novo quadro, em que eu vou trazer ideias minhas e de outros pensadores, de outros filósofos, a respeito dessas ideias e de como que a gente pode procurar no futuro melhorar o nosso estado, tanto de espírito quanto de governo. E eu deixo aí os cachorros e o seu coro cantar um pouquinho. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva, curta o vídeo se curtiu. Se não curtiu, deixa o dislike. Mas comenta por que você não concorda. E é isso. Até a próxima.